Salmos 19:14. Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam aceitos na tua presença, Senhor, minha rocha e meu redentor. Eu fiquei pensando nesse texto hoje e fiquei pensando o que meu coração tem meditado, o que as minhas palavras têm trazido de honra ao nome de Deus. O que de mim sai no dia mau, no dia difícil, na hora difícil, no nosso dia a dia, porque todo dia é difícil, né, gente? A Bíblia garante isso. A Bíblia nos garante que todo dia é difícil. A Bíblia fala assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, né? Basta cada dia o seu próprio mal, ou seja, todo dia existe um mal que nós enfrentamos. Mas também o bem de Deus é trabalhado em todos os dias, porque a palavra de Deus diz que todas as coisas que nos acontecem, Deus trabalha para o nosso bem. Fala, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E quantas vezes nós dizemos, né, que amamos a Deus? Nós amamos a Deus, nós cremos em Deus, nós confiamos em Deus. Mas o meditar do nosso coração e as nossas palavras não combinam com o que a gente diz. Nós meditamos. O que é meditar? É trazer a memória. É pensar o tempo todo. É pensar uma vez, pensar 2 vezes, pensar 3 vezes, na mesma frase, na mesma coisa. Isso é meditar. É você desligar o seu pensamento de todas as outras coisas e se concentrar em uma só. E aqui o salmista está dizendo que as palavras da minha boca e o meditar, o remoer do meu coração sejam agradáveis ao Senhor. E todas as vezes que você medita, que você remoe coisas dentro de você, repete coisas dentro de você, essas coisas, elas criam vida dentro de você. Elas trazem vida para dentro de você daquilo que você está meditando. E muitas vezes o que nós estamos remoendo, o que nós estamos falando e meditando, são coisas que trazem morte para a nossa alma. Que trazem uma cegueira de entendimento sobre o que Deus está fazendo. E isso traz incredulidade para o nosso coração. Então, o que a gente fala, o que a gente medita, fica remoendo no nosso dia, pode trazer vida e pode trazer morte. Porque nós comemos o fruto das coisas que nós dizemos. A palavra de Deus disse em Mateus, Salmo 21, não, como que é aqui, gente? Eu coloquei os textos que ficou meio fora de lugar. Em Mateus 12:34, Jesus estava dizendo para as pessoas que estavam ali julgando as coisas que eles estavam fazendo. Que ele estava fazendo, os milagres que ele fazia no sábado, estava ali criticando as coisas. Jesus falou, raça de víboras, vocês estão falando coisas que o coração de vocês está cheio. A boca fala do que o coração está cheio. Então, o que nós temos falado todos os dias? O que tem trazido, você tem trazido para os seus dias? O que tem remoído dentro de você? É disso que você tem se alimentado. Lá em Provérbios 18:21 fala, o poder da vida e da morte está na língua. Quem ama comerá do seu fruto. O que você ama falar? O que você mais ama falar no seu dia a dia? É isso que você vai comer o resultado do que você ama dizer. E nós ficamos desesperados, chegamos diante do Senhor e falamos, Senhor, atende a minha oração, atende o meu pedido, tem misericórdia de mim. Mas o que o nosso coração medita não são nas obras que Deus já fez na nossa vida, que Deus tem feito na nossa vida. É só na nossa incapacidade. É só na nossa inutilidade. Ou às vezes nós ficamos remoendo as coisas do passado e fazemos um memorial. Todas as vezes que você traz, medita e faz com que as coisas antigas, passadas, elas ficam voltando ao seu pensamento, você constrói um memorial novo para aquele lugar.
de onde Deus quer que você saia, quer que você se desembarace, quer que você deixe para trás, porque isso vai trazer amargura para o seu coração. E você não vai viver as coisas que Deus já tem pronta para você viver. Porque no seu entendimento, você ainda não foi transformado para olhar e entender que a cruz do Calvário, ela existe para nossa salvação, para nossa redenção, para o nosso resgate. Principalmente de entendimento, mudança de entendimento. As nossas palavras e o meditar do nosso coração precisam ter uma mudança de entendimento. Precisam ser aceitáveis ao Senhor. E nós clamamos e nós pedimos e nós nos desesperamos, mas tudo que nós temos nos alimentado não é da lei do Senhor, não é da palavra de Deus, são de dúvidas. Será que vai acontecer? Será que eu vou conseguir? Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. E o que você tem remoído, essas coisas que você tem remoído dentro de você, que você tem falado, o que tem saído da sua boca tem sido aceitável a Deus? O salmista diz: Senhor, que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam aceitáveis a Ti. Porque o Senhor é a minha rocha e o meu redentor. No final de tudo, se não é Deus na nossa vida, nós enfrentamos a morte todos os dias e ficamos com o nosso coração agarrado nas nossas aflições. E nós temos uma vida muito triste. Nós temos uma vida muito triste. Nós morremos um pouquinho a cada dia. E Jesus derramou a vida dele na cruz do Calvário para que nós tivéssemos uma vida abundante. Vida abundante. Deus olha para mim e para você como um pai que se compadece dos seus filhos. E é tão ruim quando... Quem tem filho aqui sabe. É tão ruim quando nós ouvimos dos nossos filhos palavras que trazem morte para a vida deles. Palavras de desânimo, palavras de destruição. Eu não presto, eu não valho nada, eu não dou conta, eu não consigo. Sempre quando as pessoas que estão perto de mim, eu gosto muito de dizer para elas o que eu aprendi com Jesus. Às vezes alguém chega perto de mim e fala assim: Fernanda, eu não dou conta. Eu falo: coloca ainda. Coloca a palavrinha ainda. Eu não dou conta ainda. Eu não consigo ainda. Acrescenta ainda no seu vocabulário. Eu ainda não ouvi a voz do Senhor. Eu não escuto Deus falar. Eu não escuto ainda, mas eu vou ouvir. Porque o silêncio de Deus também é resposta. Mas o nosso entendimento precisa ser transformado. Para que as nossas palavras e o meditar, o remoer do nosso coração sejam aceitáveis ao Senhor. Deus não aceita pensamentos de destruição que sai da sua mente, que sai da sua boca. Deus não aceita as palavras de condenação, de culpa, que aprisionam a sua alma. As palavras que Deus aceita, que saem do seu coração, são as palavras que você medita nele. Medita na palavra dele. Confesse a palavra dele, confesse as promessas dele. Eu estou passando por esse momento difícil, mas eu tenho um Deus que trabalha por mim. Nunca se ouviu, nunca se viu um Deus que trabalha para aqueles que o amam. Você ama a Deus? Você diz que ama a Deus? Então que as palavras que saiam da sua boca e o meditar do seu coração sejam palavras e meditações que atraiam a alegria do Senhor para a sua vida. Porque uma vida que da boca e da meditação sai coisas ruins, sai só palavras de derrota, sai só palavras de condenação, porque você tem se alimentado de todas as coisas ruins dessa vida, menos da palavra de Deus. Sabe, lá no Salmo 20, o versículo 1, fala assim: olha, que o Senhor te responda no dia da angústia, que o nome do Deus de Jacó te proteja. Se você não conhece o Deus de Jacó,
se você não lê a palavra dele. Se você não conhece as histórias de Jacó, de José, de Davi. Porque o Deus de Jacó é mergulhando nessas histórias, são testemunhos do agir de Deus na história. De pessoas que viveram, que foram imperfeitas, porque a palavra de Deus não encobre pecados, ela revela, ela traz à luz também momentos de pecados, momentos de confissões, momentos de lutas, momentos de impossíveis, que o Senhor, o salmista diz que o Senhor te responda no dia da sua angústia. Mas esse Senhor vai te responder no dia da angústia e você vai perceber essa resposta. Se você conhece o Deus de Jacó, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, é necessário que você medite na palavra de Deus, para que você não medite nos seus traumas, não medite nas suas dores. E nós fazemos dos nossos traumas, das nossas dores, altares. E quando você medita nessa dor, nesse trauma, nessas coisas que te aconteceram no passado, estão presas ali, você medita, você cria memoriais. O que são memoriais? São coisas que você olha e te lembra um evento, te lembra um acontecimento. E nós precisamos meditar na palavra de Deus. Meditar na lei do Senhor. Claro que quando se fala de leis, é algo que fecha um pouco o nosso coração, porque a nossa lei, a lei que a gente conhece, é uma lei tão injusta às vezes. Mas a lei do Senhor é perfeita. Salmos 19, que diz que a lei do Senhor é perfeita. E ela restaura, ela transforma o entendimento, ela restaura a alma. O Salmo 19, 14, que eu li aqui para vocês, fala que as palavras da minha boca e o meditar, o remoer dos meus pensamentos sejam aceitáveis ao Senhor. O Senhor tem aceitado o que você tem meditado dia após dia? O que tem alimentado sua alma? O que você tem pensado o dia inteiro? Sabe, existem às vezes pessoas aqui precisando de trabalho, de emprego. Mas antes de você entender que você precisa desse trabalho, você precisa entender que o que você mais precisa é da presença de Deus. Deus é o seu Criador, Ele conhece a sua necessidade. Ele sabe quais são os seus talentos, os seus dons, suas habilidades. Ele já tem o emprego certo para você. Mas você só tem olhado para as portas que se fecham. Ontem a gente até estava cantando uma música na vigília que eu gostei demais. Fala que a porta que se abre é você, mas a porta que se fecha também é você. Então, às vezes, nós ficamos diante das portas fechadas e falamos, não é possível que Deus respondeu minha oração. Deus não me responde, não foi Deus que fechou essa porta, não é possível. Porque estava tudo certo e de repente deu tudo errado. Não fique nesse lugar, meditando no que deu errado. Olha para o Deus de Jacó. Mergulhe, mergulhe, mergulhe os seus pensamentos, comece a se alimentar da palavra de Deus, da lei do Senhor, porque a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis do que o ouro, do ouro mais puro, refinado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Assim é a lei do Senhor. Deus quer trazer alegria para os seus dias. Deus quer trazer para você cura no seu entendimento das suas dores. Para você parar de trazer essas suas dores, essa sua mágoa, esse seu rancor. Porque eles impedem de você viver uma nova estação, um novo tempo que Deus já tem pronto para você viver. Porque você medita o dia todo, remói em coisas que não são aceitáveis pelo Senhor. Deus não aceita os seus pensamentos de condenação. Deus não aceita os seus pensamentos de culpa. Deus aceita os seus pensamentos de rendição. O Senhor é o Deus de Jacó. Eu conheço as histórias. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Quanto mais você mergulha nos testemunhos da palavra do Senhor, da lei do Senhor, mais você deseja mergulhar. E o seu entendimento muda e as suas palavras começam a ser aceitáveis. E o seu meditar do coração começam a ser aceitáveis ao Senhor. E esse Senhor
que é o Deus de Jacó, é o nosso Senhor, te responderá no dia da angústia. No dia da angústia. Hebreus 12:15 fala assim: não se exclua da graça de Deus, permitindo que brote raiz de amargura. Essa raiz de amargura causa perturbação, tira seu sono e contamina não só você, contamina todas as pessoas que estão perto de você. Todas as pessoas são contaminadas pela sua amargura. E você só está com essa amargura porque você que permitiu que brotasse. E é você que, com seus próprios pés, se exclui da graça de Deus. Aqui está dizendo, porque a culpa motiva mais nossa busca que a nossa busca da necessidade real do Criador, sim. Porque a culpa, você se coloca no lugar de perdoador. Quando você não se perdoa, eu nem vou dizer, se você é alguém que não se perdoa, se você é alguém que se condena, eu nem vou dizer o que você faz com os outros. Porque se com você deixa que a culpa te condene todos os dias, você anula. Você não tem o poder de anular, mas na sua vida, na sua história, você anula o poder da cruz. Você diminui o poder da cruz na sua vida, na sua história. Porque ninguém pode esconder, ninguém pode anular o poder da cruz. Mas na sua vida, a Bíblia diz, aqui está dizendo em Hebreus 12:15, você se exclui da graça de Deus. Nós nos excluímos, somos nós com os nossos próprios pés que nos excluímos, que saímos da presença de Deus. Então, quando você não consegue se perdoar, você fala assim, Fernanda, já aconteceu isso uma vez, uma mulher conversando com uma amiga, ela falou, Fernanda, eu não consigo me perdoar. Porque se eu não tivesse feito aquilo, os meus filhos não estariam passando por isso. Eu não consigo me perdoar. Eu disse para ela, não diminua o valor da cruz na sua história, na sua vida. Porque o poder da cruz, ele tem o poder de te curar, de te limpar, de te lavar de todo pecado, de toda injustiça. Mas sabe por que às vezes nós não nos perdoamos? E ficamos nos culpando, olha para os filhos e fala assim, meus filhos estão passando por isso porque eu fiz isso, eu não me perdoo. Nós nos colocamos, nos julgamos deuses da nossa própria história. Nós não temos capacidade nem poder para perdoar. Nós não temos o dom do perdão, de perdoar pecados. Quando você fica nesse lugar, falta humildade, isso é arrogante da sua parte. Falta humildade de reconhecer o senhorio de Jesus na cruz do Calvário. E se render. E confessar. A Bíblia diz que todo aquele que confessa os seus pecados, ele é fiel e ele é justo para nos purificar de todo pecado, de toda injustiça. Quando você diz que não se perdoa, quando você diz que você não é digno, tudo isso aí, nós não somos dignos mesmo. Mas o Senhor Jesus, na cruz do Calvário, morreu, derramou sangue precioso para nos perdoar de todo pecado, de toda injustiça. Eu e você não temos condições de nos perdoar mesmo. Mas aquele que se entregou na cruz do Calvário tem todo o poder de nos perdoar. E uma vez perdoado, para sempre perdoados. E é Ele. É por causa dele e é por ele que nós vivemos e existimos. É nele e é por ele que nós existimos. Então, as suas palavras, você tem que cuidar com o que você diz. Tem que cuidar com o que você medita. Isso tem muito a ver com o que você assiste no TikTok, assiste no Instagram, assiste na TV, na internet. O que você ouve são alimentos. E o que você tem alimentado tem deixado o seu coração cheio. Por isso que todos os dias as suas palavras não têm sido aceitáveis. Deus não aceita que um filho dele diga, eu não posso, eu não consigo, eu não dou conta, eu sou ninguém, eu não presto. Porque nele nós podemos. Nele, ele é a nossa força, ele é a nossa rocha, ele é o nosso redentor.
Muitas vezes as nossas palavras e o meditar do nosso coração não têm sido aceitáveis ao Senhor. O salmista está dizendo no Salmo 19:14, que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti, sejam aceitáveis ao Senhor, porque o Senhor é a minha rocha e o meu redentor. Então, as nossas palavras têm um poder imenso de vida e de morte. Provérbios 18:21 diz que comeremos do fruto do que dizemos. E o meu desejo hoje para você é o mesmo desejo que o salmista está dizendo aqui. Olha, Senhor, que as palavras da boca dos meus irmãos, da minha boca, e o meditar, o que você está remoendo? Você está remoendo aí alguma ofensa que te fizeram. A pessoa te ofendeu, jogou em você o lixo que estava dentro dela e você pegou para si. E aí, sozinho, se exclui da graça de Deus. Porque essa amargura tem raízes. São raízes que vão afetar todas as áreas da sua vida. E daí as suas palavras e o meditar do seu coração não serão aceitáveis. Porque um coração cheio de amargura medita só no que fizeram, só no que aconteceu, só naquele lugar de dor e cria memoriais todos os dias, um memorial novo. E o fruto que você vai comer é um fruto de morte. Você pega o valor da cruz, porque o seu valor tem medidas na cruz do Calvário. O amor que Jesus tem por você tem medidas na cruz do Calvário. Só que quando você se alimenta de coisas que não tem nada a ver com a presença santa de Deus, com a lei perfeita do Senhor, nós nos alimentamos de tudo quanto é coisa ruim. E aí, como é que nós queremos que saia da nossa boca coisas que sejam aceitáveis a Deus? Você pode sim reconhecer que não dá conta. Você pode sim reconhecer que não tem forças. Faz parte. Mas você precisa reconhecer que o Deus que te jogou nesse mundo, que te criou, Ele assume essa responsabilidade. E Ele está pronto para ser o seu Redentor, para ser o seu Salvador, para ser a sua rocha. Mas você precisa mudar o seu entendimento. Sabe, Josué, tô viajando aqui, Josué, quando tinha que assumir aquela responsabilidade de governar aquele povo, Deus falou assim, Josué, não afasta da sua boca este livro. Josué 1:8, né? Depois do 9 fala, seja forte, seja corajoso, não tenha medo, porque eu, Senhor, teu Deus, sou contigo por onde quer que andares. Ou seja, Josué tinha que escolher ser forte e ser corajoso, crendo de que Deus seria com ele, mas para ele conseguir decidir ser forte, decidir ser corajoso, ele não podia afastar do coração dele as palavras do livro, as palavras da lei. Para terminar essa live, Salmos 31:24, que eu tô falando esse negócio de ser forte, corajoso de Josué, eu vou falar para você aqui que o salmista também diz, sede fortes e sede corajoso. Ninguém vai ser forte no seu lugar. Ninguém vai ser corajoso no seu lugar. Ser forte e ser corajoso é uma decisão. É uma decisão, é uma escolha que eu e você fazemos baseado naquele que é a nossa rocha, que é o nosso Redentor, que é o nosso Salvador. Salmo 31:24. Sede fortes e corajosos. E Ele fortalecerá o seu coração. E Ele fortalecerá vosso ser, todos os que confiam no Senhor. Você precisa decidir ser forte, ser corajoso. Quem vai fortalecer você e quem vai te tornar corajoso vai ser o Senhor, o seu Deus, o que te criou. Deus sabe exatamente qual é o lugar que você parou, que você ficou amarrado, que você ficou enraizado com raízes de amargura. E hoje as suas palavras não são aceitáveis. E o meditar do seu coração, que você está pensando o dia inteiro, 24 horas por dia, Deus não aceita. Porque são raízes que você alimentou. E hoje Deus quer que você pare de se excluir da graça dele.
Pare de se deixar contaminar. Não se alimente mais dessa dor. Não se alimente mais desse lugar de exclusão, de abandono. Deus tem um tempo novo para você. Solta todas essas coisas. Seja forte, seja corajoso. E comece a falar palavras e a meditar coisas no seu coração que estão na lei do Senhor. Aquele que medita na lei do Senhor tem o seu entendimento transformado e está pronto para viver uma nova estação, um novo tempo que Deus já criou para você viver. Todos os dias você vai ter lutas, todos os dias vai acontecer coisas difíceis, mas no Senhor você será mais que vencedor, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você tem amado dizer o quê? Amado dizer as coisas que Deus ama que você diga, que aceita que você diga? Ou você tem amado dizer coisas, palavras de morte? É esse o fruto que você vai comer. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe sua vida. Coloque a mão no coração e vou orar por você. Pai, perdoa, Senhor, todas as vezes que nós decidimos ser medrosos, decidimos ser ansiosos. Às vezes esse sentimento não chega como uma decisão, chega como sugestão para a nossa vida. Mas nós abraçamos esses sentimentos que são tão enganosos, que corrompem o nosso coração e o nosso entendimento. Em nome de Jesus, Espírito Santo, abre os olhos dos meus irmãos e os meus. Que nós possamos decidir sermos fortes, corajosos e começar a falar as coisas que são aceitáveis para o Senhor. A meditar e a pensar em coisas que o Senhor aceita, que o Senhor fica feliz. Porque a tua palavra diz que a tua alegria é a nossa força. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário, Ele me dá autoridade. Eu tenho agora, nesse momento, de ministrar cura sobre você. Que você seja curado de toda doença que você tenha no seu corpo, ou toda enfermidade que você tenha na alma. Seja liberto agora, nesta manhã, e curado em nome de Jesus. Amém. Um beijo e até amanhã, às 6h30. Tchau, tchau. Obrigada pela presença de todos.